Oi, pessoal. Eu sou o professor Lucas Nascimento. Sou professor do IFPA desde 2016. Eu sou formado em Engenharia Elétrica e eu vou ser professor de vocês nessa disciplina EAD. Antes de mais nada, eu vou mostrar um pouquinho como ela funciona, quais que são o conteúdo programático, como é que vai ser a nossa forma de avaliação, e eu vou fazer também uma pequena contextualização antes da gente começar. Lembrando que eu estarei sempre disponível nos horários de atendimento. Geralmente isso vai estar disponível no Cigar para vocês. E aqui embaixo tem não só as referências dos meus vídeos, como vocês vão achar o link, que eu vou deixar o material mais organizado possível para vocês. Falando da disciplina em si, o nome dela é Fontes de Conservação de Energia. É, Geralmente eu começo por aqui, vou mostrar para vocês a ementa. A gente vai falar um pouquinho dos conceitos sobre energia, eficiência energética e gestão. Normatizações de programas brasileiros e internacionais de eficiência energética, ferramentas de cálculo e análise tarifária. Não devo aprofundar muito isso aqui com vocês, apenas para vocês terem noção. Fundamentos de economia e melhoria contínua de equipamento. Uma das formas que a gente tem não é só buscar fontes que poluam um pouco, na medida do possível, reduzir o aumento do consumo, né? Fica um pouco estranho, mas é basicamente isso. Você não quer que o consumo expanda tão rápido. Você quer levar a tecnologia às pessoas, mas não quer que isso cresça muito rápido. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vai ver são ar-condicionados um pouco mais eficientes, TVs que gastam um pouco menos de energia. Vamos falar um pouquinho de medição e verificação de energia. E vamos falar dos tipos e fontes de energia elétrica para a gente poder compreender. A gente vai ver o funcionamento da matriz elétrica brasileira e o futuro das fontes de energia aqui no Brasil. A bibliografia sugerida é esta que está aqui para vocês. Bem, antes de mais nada, eu vou fazer uma pequena contextualização. Alguns desses conteúdos vocês vão estudar no segundo e terceiro anos. Especificamente esse aqui é um conteúdo de física, mas eu vou fazer uma breve introdução para que a gente consiga entender alguns conceitos mais lá na frente. Primeira coisa que eu queria que vocês percebessem aqui a simbologia de um fio, e o que eu estou tentando demonstrar aqui é que são bússolas. Ou seja, veja que as bússolas elas se alinham de acordo com o fio, desde que eu tenha uma corrente elétrica no fio. Ou seja, um fio conduzindo uma corrente elétrica, ele produz um campo magnético. Esse é todo o princípio do eletromagnetismo, vocês vão estudar no terceiro ano. Estou apenas fazendo uma rápida demonstração aqui para vocês. Aqui eu tenho uma pequena animação de como funciona. Veja que eu tenho isso a gente chama de espira. Eu vou passar ele tem um ímã. Se eu girar essa espira aqui, ela vai induzir uma corrente elétrica na espira. Ou seja, esse aqui é o princípio do gerador de energia elétrica. Ou se você fornecer uma corrente esta bobina, ela vai girar. É o princípio do motor elétrico. Isso aqui é um conteúdo do terceiro ano. O pessoal da eletroeletrônica vê isso aqui desde o primeiro, naturalmente, mas o pessoal dos demais cursos vão ver isso aqui no segundo ou terceiro ano, que é o conteúdo de física 3 ou de eletricidade, se estiver disponível na matriz do seu curso. Isso aqui é uma fonte de energia elétrica, isso aqui é um resistor. O que acontece? A fonte de energia elétrica, ela produz uma tensão. Essa tensão vai tentar fazer com que eu tenha cargas positivas sobrando aqui, cargas negativas sobrando aqui, e eu quero equalizar isso aí. A natureza vai tentar equalizar isso aqui. A gente sabe que na natureza os elétrons vão tentar sair daqui e chegar até aqui, porém na análise de circuitos, geralmente a gente utiliza as cargas positivas, ou seja, para todos os efeitos, as cargas positivas vão tentar sair daqui e chegar até aqui. Só que no meio do caminho tem um pouco de dificuldade. Essa dificuldade a gente chama de resistência elétrica. Falando em energia como um todo, a gente utiliza desde os primórdios da humanidade. Se você parar para pensar que antigamente a gente comia basicamente o que tinha na natureza e depois a gente começou a utilizar o fogo para cozinhar a nossa comida, então a gente usa energia de alguma forma já há muito tempo. Além disso, nós temos também o transporte. Em vez de a gente carregar tudo
Inventou-se a roda para que os humanos e depois até animais puxassem e reduzissem o nosso trabalho. Isso, isso é tanto dos cavalos que a gente vê na Eurásia, a gente vê os camelos em algumas regiões, camelos e dromedários, né? E até aqui nas Américas, que não tinha esses animais, eles utilizavam de alguma forma as lhamas. Então a gente sempre utilizou energia de alguma forma. Quando a gente pensa em energia, a gente pensa muito em eletricidade, mas já há muito tempo nós temos várias fontes de energia que a gente utiliza. Além, naturalmente, da energia para o nosso corpo. Quando a gente come, a gente precisa de energia para a gente movimentar nossos músculos e por aí vai. Já chegando um pouco mais recente, a gente tem a máquina a vapor, que foi a Revolução Industrial. Você pensa que antigamente você tinha que pegar e, e criar os animais para fazer um trabalho, ou se tiver disponibilidade de vento ou de água, utilizar isso para fazer a movimentação, a gente tinha certas limitações de onde e de quanto trabalho a gente conseguia fazer. A partir do momento que a gente começou a utilizar a energia do vapor, isso permitiu que a gente, praticamente em qualquer lugar, você pudesse ter uma indústria, conseguir fazer certos trabalhos, por exemplo, fazer grandes moinhos sem a necessidade de animais e sem outros recursos naturais. Claro, eu ainda preciso do carvão, da água, mas eu não preciso estar do lado de uma cachoeira, eu não preciso estar num lugar que tem muito vento. Eu tenho uma certa flexibilidade maior, além de eu conseguir escalar muito mais. Então, a Revolução Industrial foi a, a transformação de como a gente utiliza energia para fazer o nosso trabalho. As principais fontes de energia que a gente utiliza são os combustíveis fósseis, quando você coloca gasolina no seu carro, quando você liga o gás para acender o fogo no seu fogão, a gente está utilizando combustíveis fósseis. Não que eu não possa colocar álcool, que é um combustível biocombustível, não que eu não possa usar o biogás, que é outro biocombustível, mas a grande parte deles ainda são os combustíveis fósseis. Nós temos energia solar, que a gente vai detalhar mais para frente. Nós temos biocombustíveis, que são combustíveis feitos a partir de matéria orgânica, é o caso do álcool, que no Brasil é feito de cana-de-açúcar, mas em outros lugares ele também é feito de milho. A gente tem energia eólica, se eu tiver disponibilidade de vento, eu posso utilizar o vento desde para bombear uma água. É muito comum em algumas fazendas você ter aqueles cataventos que bombeiam a água do subsolo, até para gerar energia elétrica mesmo. Nós temos energia nuclear, onde eu utilizo a divisão do átomo para gerar calor, que gera eletricidade. Nós temos energia hidrelétrica, que provavelmente é a mais conhecida aqui no Brasil. Você pega a movimentação da água para gerar energia elétrica. E nós temos a geotérmica, que não é realidade no Brasil, né? A gente não tem vulcões, não tem geysers, então não é exatamente o tipo de energia disponível para a gente, então a gente conhece muito pouco, mas detalharemos mais na frente. Dependendo do tipo de fonte, ela pode ser renovável ou não renovável. Uma energia renovável significa que a natureza está constantemente fornecendo nova dessa fonte de energia. É o caso do vento. O Sol esquenta a superfície da Terra de forma irregular, aí você produz vento. O Sol faz a água evaporar, ela chove em uma região com maior altitude, à medida que essa água tenta voltar para o oceano, eu posso utilizar. Então são energias que são renováveis, ou pelo menos são renováveis em tempo útil para a gente, porque o petróleo, por exemplo, ele deve continuar sendo construído pela natureza, produzido pela natureza, mas ele leva milhões de anos, então para a gente ele é uma fonte não renovável. Enfim, aqui eu estou citando algumas, aqui é basicamente o que eu já falei para vocês, e quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, ele tem que produzir de uma forma que atenda às necessidades sem comprometer a capacidade de geração futura, porque se, por exemplo, a gente tiver um conforto hoje e a gente destruir o planeta, possivelmente a próxima geração vai ter muita dificuldade. Não é impossível a gente ver aqueles planetas apocalípticos de filmes do fim do mundo. Esperamos que a gente não chegue a esse ponto, mas se a gente não fizer a nossa parte, é possível que a gente chegue. Os combustíveis fósseis eles foram largamente utilizados porque eles são
fáceis de transportar. Imagina você transportar um monte de lenha de uma região para outra região a 500 quilômetros de distância para poder utilizar. O carvão mineral, eu conseguia transportar a mesma quantidade de energia com uma carga muito menor, porque ele já tem basicamente o carbono concentrado. Então, digamos, se eu fosse transportar na forma de linha, eu precisaria de 3 ou 4 carretas, o que uma carreta de carvão mineral é suficiente. Quando você coloca o petróleo, é mais ainda. O gás natural, nem tanto, mas desde que você tenha investimento, faça um gasoduto, por exemplo, você consegue transportar a longas distâncias. Então, eles são relativamente simples de utilizar, são práticos, por isso eles são baratos. Claro que tem os custos que a gente vai ver mais na frente, né? A energia nuclear, ela vamos dizer, ela tem o pico de densidade de energia. 1 quilo de urânio enriquecido equivale a possivelmente milhares de toneladas de carvão mineral. Então, ele tem essa vantagem de ser extremamente denso. A outra coisa também é que eu consigo fazer, numa área relativamente pequena, uma grande produção de energia. Numa área, vamos dizer, o equivalente a uns 40, 50 hectares, eu consigo gerar energia o equivalente a uma grande usina hidrelétrica. E há várias grandes usinas termoelétricas. Então, eu consigo ter uma grande produção de energia no espaço pequeno. Claro que tem suas desvantagens, mas tem suas vantagens que a gente vai discutir mais na frente. E eu queria justamente discutir com vocês, nós temos 3 formas básicas de converter energia. Tem a conversão térmica, conversão mecânica e conversão fotovoltaica. A conversão térmica, a gente utiliza uma diferença de temperatura para produzir energia. Digamos, eu tenho uma fonte quente, uma fonte fria, eu posso pegar essa diferença de temperatura dos dois locais e utilizar para converter em energia elétrica. Nós temos a conversão mecânica, eu posso, por exemplo, eu giro uma turbina e essa turbina vai estar conectada numa espira que vai produzir energia elétrica conforme a gente viu a animação. Além da fotovoltaica, que é basicamente a forma que a gente utiliza na energia a partir do sol. Mas nós temos também o armazenamento de energia. Não é toda fonte de energia que eu consigo aumentar e diminuir a quantidade que eu estou produzindo. Por exemplo, eu não controlo o vento. Eu tenho que produzir o que o vento está me entregando. Vai ter momentos que eu produzo mais energia do que eu consumo, vai ter momentos que eu consumo mais energia do que eu produzo. Nesse caso, eu preciso armazenar de alguma forma. A opção mais óbvia que a gente tem é baterias, mas a gente tem outras opções. Uma das formas, por exemplo, é estacionamento de bombeamento de água. Alguns países usam muito isso. Você pega um local que tem água, está embaixo, você bombeia lá para cima quando você tem excesso de produção de energia. Na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, isso é muito comum. Inclusive, em 2025, teve um apagão na Espanha que na hora que teve o apagão, pelo menos 3 gigawatts estavam sendo utilizados para bombear água para ser utilizada no horário que você não produz, porque você tem uma grande produção de energia solar na Espanha que não está disponível à noite. Então você bombeia água para cima para à noite você transformar de volta em energia elétrica. O grande problema é porque o rendimento é baixo, 60%, 70% apenas da energia é utilizada no final. Nós temos o armazenamento térmico, é muito comum em alguns tipos de usinas solares, que você aquece um material e à noite você pega, pelo menos numa parte da noite, você ainda consegue utilizar esse calor que foi armazenado durante o dia para produzir energia elétrica. A gente chama isso de usina termosolar. Mas ela está entrando em desuso porque as baterias estão ficando mais baratas e simplesmente é mais prático botar sistema solar fotovoltaico e baterias. Tem como ar comprimido, né? Você pode pegar, comprimir o ar quando você tem excesso de energia e quando você precisa gastar essa energia, você
faz com que esse ar volte para a atmosfera girando uma turbina. Também tem o problema do rendimento. Você tem uma perda consideravelmente grande de energia nesse sistema. Além, por fim, das baterias, que eu acredito que vocês já conheçam, provavelmente tem um celular, então vocês sabem como funciona. Vamos falar um pouquinho das fontes de energia que nós temos. Primeiro a gente tem a energia hidrelétrica. Ela é uma relativamente simples, vocês devem estudar no primeiro ano ainda em física a energia potencial gravitacional. Eu tenho um reservatório, eu tenho água. Quando essa água desce aqui, ela transforma a energia potencial gravitacional em energia cinética. Essa energia cinética, então, é trazida para o gerador, que vai transformar essa energia cinética em eletricidade. É mais prático se utilizar em rios de planalto, tá? Não é qualquer rio. Ah, eu tenho um rio Amazonas aqui que tem muita água, a gente vai fazer uma usina hidrelétrica. Não. Tem muita água, mas a velocidade da água é muito baixa porque é o que a gente chama de rio de planície. Então, não compensa. A gente vai discutir isso mais na frente. As usinas termoelétricas, elas aquecem, usam alguma coisa para aquecer. Esse aquecimento vai evaporar a água, que vai gerar uma turbina, que gera eletricidade. Tem algumas formas diferentes de fazer isso, que a gente vai detalhar mais na frente também, mas basicamente é isso. Nós temos a ciclo combinado, que ela utiliza duas etapas. Primeiro, eu vou pegar, por exemplo, quando eu misturo o ar com o combustível e aqueço, ele expande. Essa expansão gira uma turbina. Só que quando eu aqueço, né, ele também produz temperatura que eu posso usar para evaporar a água para gerar uma segunda turbina. Por isso que a gente chama de ciclo combinado, porque utiliza os dois. São mais caras, mas obviamente eu consigo extrair mais energia da mesma quantidade de combustíveis fósseis. Ou biocombustíveis, se for o caso. Aqui são as partes, né? Eu tenho dois geradores elétricos aqui, eu tenho uma turbina a vapor aqui, eu tenho uma turbina a gás aqui que cuida da expansão, o trocador de calor, a bomba que bombeia e o condensador, porque eu preciso que essa água volte a estar no estado líquido para passar novamente. No segundo ano vocês estudam ciclo de Carnot e vocês vão, espero, entender por que é mais eficiente o que a gente chama de ciclo fechado. Prometi falar da energia geotérmica. Em alguns lugares na Terra, não muito longe da superfície, eu tenho regiões bem quentes. O que o pessoal faz? Você injeta água, lá essa água vai ser aquecida, normalmente ela vira vapor, e aí eu posso fazer igual isso aqui. Tá vendo que a água vira vapor, gira uma turbina e gera eletricidade? Eu uso esse mesmo conceito aqui, só que em vez de usar combustível fóssil, eu uso o calor da própria Terra para aquecer a água. Alguns países, tipicamente a Islândia, é quem eu conheço que utiliza em mais escala a energia geotérmica. Aqui são as partes, né? E, por fim, eu tenho energia nuclear. Inclusive, quando falaram disso para mim na época da escola, eu imaginei que era um negócio do outro mundo. Ah, deve ser uma tecnologia massa. Não, basicamente, quando ocorre a fissão nuclear, ou seja, o átomo se divide, ele produz calor, esse calor esquenta a água, essa água evapora, gira uma turbina, gera eletricidade, ou seja, é basicamente a mesma técnica que a gente usa desde a Revolução Industrial. Obviamente que aqui tem outras preocupações, como isso gera materiais radioativos. Geralmente, essa água que passa no reator não é ela que vai entrar em contato com a atmosfera. Então, ela pode até passar direto na turbina que gera eletricidade, mas o que vai entrar em contato com a atmosfera é um terceiro ou quarto nível de água, ou seja, tem uma água que passa no reator, que é quem vai receber o calor do reator, vai aquecer uma segunda água, que vai aquecer uma terceira, e essa terceira é quem vai entrar em contato com a atmosfera, que vai resfriar a segunda, que vai resfriar a primeira. Porque eu não quero que essa água que tem contato com material radioativo vá para a atmosfera. É um dos motivos da energia nuclear ser muito cara. Tá bom? Aqui eu aumentei um pouquinho para vocês verem. Aqui eu tenho o núcleo do reator, aqui são as barras de combustível nuclear. Ele vai esquentar a água.
como eu mostrei para vocês, que vai gerar a turbina e gerar eletricidade. Veja que aqui eu tenho uma segunda água que vai resfriar a primeira. Aí, como eu falei, normalmente uma terceira água esfria a segunda e essa terceira água é que tem contato com a, a parte de fora. Por fim, nós temos a energia fotovoltaica. O Sol aquece, ele excita os elétrons, só que eles não conseguem voltar para o átomo de origem. Antes eles têm que dar a volta, passar pelo meu circuito para que ele possa voltar de onde ele saiu. Esse é o princípio da energia solar, fotovoltaica. Nós temos também a energia solar termoconcentrada, que ela está em desuso. O Sol vai ser refletido para algum ponto. Nesse ponto eu vou esquentar o material. Esse material vai esquentar uma água que vai evaporar, girar uma turbina e gerar eletricidade. Porém, elas estão entrando em desuso porque a fotovoltaica simplesmente está ficando muito mais barata e muito mais prática. Nós temos ainda a energia eólica. Ela é mais prática, o vento bate nessas pás, as pás giram o eixo que está conectado ao gerador que gera eletricidade. Com isso a gente conclui essa primeira parte. Aqui estão as referências. À medida que vocês estão vendo o texto aqui, ó, 16, significa que a fonte aqui está no número 16 aqui. Com isso vocês conseguem ter acesso ao material que eu utilizei aqui para vocês, para achar o conteúdo disso aqui. Não esqueçam de olhar as atividades no CIGAR, tá bom? Obrigado e até a próxima.